A gente também mexeu nas penas que antecedem o feminicídio, que é lesão corporal, descumprimento de medida protetiva. Que diferença faz ser um crime autônomo em relação à legislação atual? Ele vai perder o poder pátrio dos filhos, ele vai perder o direito a cargo público e ele vai perder o direito à visita íntima. Seja bem-vinda, senadora Margareth Busetti. Muito obrigada pela presença. Senadora, há 9 anos o Brasil convive com a legislação que tipificou o feminicídio. E a Lei Maria da Penha acaba de chegar à maioridade, completar 18 anos. Mas a legislação não foi capaz de conter a violência contra a mulher no país. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, todos os crimes contra as mulheres aumentaram, com exceção do homicídio. A senhora tem uma bandeira do seu mandato, combate à violência contra a mulher, apresentou projetos relevantes sobre o tema e a gente vai conversar sobre eles aqui. Mas eu queria inicialmente perguntar para a senhora o que motiva a senhora nesse tema. Primeiro, é um prazer estar aqui falando com vocês. O que me motivou? Eu sempre trabalhei num ambiente extremamente masculino. O meu pai tinha retífica de motores de caminhão, eu vivi no meio de motorista de caminhão e hoje a gente tem uma reformadora de pneus. Eu sou a primeira presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial e a primeira presidente mulher da Associação Brasileira de Reforma de Pneus. Quando eu cheguei aqui no Senado, eu comecei a prestar atenção nos índices da violência contra a mulher. É assustador. Eu nunca sofri violência. Eu nunca, pode ter acontecido, sim, do homem me interromper, falar na frente, mas eu sempre me coloquei, me impus. Meu pai nunca foi uma pessoa que fala alto, até falou, sim, falava alto, mas eu nunca sofri violência, nem do meu pai, nem do meu marido. Então, é difícil você ver isso e não fazer nada. E daí você vê, assim, tantos senadores, tantas senadoras, e eu me preocupo muito porque a educação é o primeiro plano. Não tem, você precisa educar melhor os filhos meninos, para que eles respeitem as meninas, para que eles respeitem as mulheres. Mas quem educa? Normalmente é a mãe. O pai tem que dar o exemplo e respeitar essa mãe. Senadora, a senhora é autora de um projeto que pode tornar o feminicídio um crime autônomo. E eu queria que a senhora explicasse para a gente que diferença que faz em relação à legislação atual. Hoje, o feminicídio é uma qualificadora do homicídio. Então, ele não é um crime autônomo. Ele aumenta a pena, né? O que aumentou a pena foi ele se tornar hediondo. Ele se tornar um crime autônomo e hediondo. Então, aí aumentou a pena. Mas a gente também mexeu nas penas que antecedem o feminicídio, que é lesão corporal, descumprimento de medida protetiva, ameaça. Porque isso também é uma forma de educar, né? Ele tem que sofrer essa penalização para pensar e não chegar ao feminicídio, né? Eu acho que ainda existe muita subnotificação do feminicídio. Nós ainda estamos subnotificadas porque ele entra como um homicídio. O que muda? Ele tem uma pena mínima de 20 e a máxima de 40 anos. Mas para ele começar a progressão de pena, ele tem que cumprir 55% dessa pena. Ele não pode progredir antes. E hoje as penas são menores e o tempo para progressão é menor? É menor. Se ele estuda, ele abate na pena. Se ele trabalha, abate na pena. E isso está errado, porque às vezes a pessoa pega e não fica nem na cadeia, fica 1 ano e sai, e continua cometendo crime. Se ele matou uma mulher, ele vai matar outra.
Ele precisa realmente ser punido para que ele fique e ele pense que ele não pode fazer isso. Ele vai perder o poder pátrio dos filhos, ele vai perder o direito a cargo público e ele vai perder o direito à visita íntima. Porque para mim é um desaforo o cara matar uma mulher e ter direito à visita íntima. Então, ele fica sem nada disso. E na justificação do projeto, a senhora ainda comenta que a visita íntima, ela pode até chegar a perpetuar a violência, é isso? Exatamente, porque se ele tem direito, se ele matou uma mulher que ele achou que era propriedade dele e ele ainda tem direito à visita íntima, ele acha que ele é o poderoso e que ele pode continuar se perpetuando e matando as mulheres. Senadora, e como que a alteração na legislação pode influenciar o registro policial e a coleta de dados sobre o feminicídio? Porque a senhora falou que vai impactar a subnotificação, né? Em que medida que ele pode ajudar a melhorar a coleta de dados? Porque o feminicídio sendo autônomo, ele vai entrar o crime que a mulher morre por ser mulher, ele vai entrar como feminicídio. Porque quase todos os crimes hoje do feminicídio é pelo fato de ser mulher. E tu viu que eu acho que 65% ou 70% é do companheiro ou ex-companheiro e acontece dentro de casa. Sempre que um companheiro mata uma mulher, vai ser feminicídio? Vai ser feminicídio, exatamente. Vai ser feminicídio, porque ele matou, por algum motivo que ela não queria mais viver com ele. Eu vou te dar um exemplo recente. Lá em Mato Grosso, a filha de um deputado estadual foi morta porque estava num processo litigioso com o marido. O marido contratou o irmão, que já tinha passagens, pediu dinheiro emprestado para o sogro e mandou matar a filha, a mulher dele. Ele está preso por feminicídio. Ele e o irmão, quer dizer, destrói-se uma família, ficam famílias devastadas, crianças órfãs, porque lá tinha 2 filhos, né? E uma mulher muito jovem também, no caso. 26 anos, né? Quando a menininha de 3 anos falou, tchau, mãe, nossa, eu queria me jogar dentro do caixão ali, de vontade de chorar. Que é muito triste, é muito triste. Então, essa realidade que eu vi, para mim, trabalhando, eu não via isso. Então, eu nunca imaginei que essa seria uma pauta que eu iria abraçar. Eu venho da iniciativa privada, a minha pauta seria mais econômica, né? Mas não. E eu te digo mais, entrei também na pauta da segurança pública, porque a segurança pública hoje é um problema. Nós estamos vivendo o caos da segurança pública. O caos. Em relação ao projeto, ele prevê também o aumento de penas para crimes precursores do feminicídio. A senhora falou no início da entrevista, né? Lesão corporal e ameaças, né? A senhora pode explicar como que esse crime, ele acontece em etapas, né? Eu acho que é por isso que a senhora está tentando legislar, né? Sempre em etapa. Então, ele vai anunciando que vai chegar ao feminicídio. O ápice é o feminicídio. Mas primeiro ele ameaça, depois ele dá um empurrão, depois ele bate, né? Dá um soco. Aí ele começa a maltratar. É muito sério isso. E isso, aí a mulher tem, assim, muito problema em sair disso, né? Se ela se sentir segura que a sociedade tem uma legislação em que ela possa recorrer e que vá funcionar, eu acho que isso ajuda ela a denunciar. Todo feminicídio, ele é resultado desse roteiro? Claro que devem ter exceções, mas a maioria é resultado desse roteiro? A maioria é. A maioria é desse roteiro. Nós temos aí o estupro, né? Se você pensar que a cada 5 ou 6 minutos uma mulher ou uma menina é estuprada no nosso país, é uma coisa monstruosa a gente pensar isso. E a cada 6 horas uma mulher é morta por feminicídio. A gente se choca com isso, né?
Mas ainda é um desafio para a autoridade policial e judiciária identificar o feminicídio? Identificar não, mas é difícil prevenir, porque ele é um crime silencioso, ele acontece dentro de casa. Se a mulher não for ao judiciário pedir uma medida protetiva, ou fazer um BO, fazer uma queixa, tu não sabe nada. Isso está acontecendo dentro de casa, dentro de 4 paredes. Como é que você vai saber que isso está acontecendo? Então, para a polícia é um desafio muito grande. Então, essas campanhas que está se fazendo agora, que a mulher está sendo... Ela tem um auxílio aluguel, ela tem qualificação, ela tem lugar para ela morar. Isso é muito importante, porque daí ela se sente mais segura de deixar. Mas veja, nós temos um caso lá que o cara é super, uma pessoa estudada, bem informada, e ele perseguiu essa mulher dele, ex-mulher dele, e matou ela e ele na frente da mãe, na porta do condomínio, depois de 2, 3 anos. Como que você previne isso? A polícia não tem o que fazer. É a mulher realmente se conscientizar com quem ela anda. Por isso eu tenho o outro projeto, que é o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. É muito importante porque você tira o sigilo do nome do agressor se condenado em primeira instância. Daí você já pode ir lá consultar, porque hoje você consulta, não tem nada, corre em segredo de justiça. Me diga por que corre em segredo de justiça o nome de um agressor, o nome de um estuprador, o nome de um pedófilo. Tem que correr em segredo de justiça o nome da vítima, não o nome do agressor. Porque eu preciso ir lá para ver com quem a minha neta vai sair, aonde, quem é o porteiro da escola dela, né? Isso a minha vida inteira me preocupou com as minhas filhas. Hoje elas já se preocupam por elas, mas eu tenho uma neta de 13 anos. E ela, é importante saber quem está no clube, cuidando da portaria do clube, do condomínio, porque é onde os pedófilos vão. E qual é o desafio para esse projeto que a senhora vê, senadora? Ele passou no Senado, né? Ele está na Câmara. Eu não acho que ele tenha dificuldade de passar, nenhum desses 2 projetos possa ter dificuldade de passar na Câmara. Em relação ao respeito à privacidade, a senhora acha que não vai ser um desafio? Não, porque ele só perde direito à privacidade do nome, o sigilo do nome, se condenado em primeira instância. Se ele foi condenado em primeira instância, ele já foi condenado. Nos Estados Unidos, se você for denunciado, tu está num cadastro e você tem um aplicativo e você sabe. Aqui as nossas leis são muito hipócritas. O Brasil tem uma visão muito assim. Ai, não, coitadinho do cara, coitadinho do agressor. E a vítima? E essa mulher que foi estuprada? Senadora, o Brasil ocupa hoje o 5º lugar num ranking mundial de feminicídio, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, né? A gente só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia em número de assassinatos violentos de mulheres. Que triste esse número, né? Além de instrumentar a polícia, né, instrumentalizar a polícia para lidar com essa situação, o que a senhora acha que deve ser feito? Porque tem uma questão cultural aqui. Tem uma questão estrutural, né? Ela é estrutural, a cultura do homem achar que ele tem mais poder do que a mulher. Isso é uma questão estrutural da nossa cultura. Nós precisamos falar de educação, nós precisamos ter uma escola de tempo integral, para que isso seja conversado, que seja exigido o respeito. É normal você ir numa escola e você vê que os meninos afrontam as meninas. Eles afrontam as meninas. E hoje a menina tem muito menos medo, né, do que tinha. Eu lembro que eu tinha receio de muitas coisas. Eu não fazia porque eu tinha receio. Hoje as meninas não têm mais e é onde acontecem as coisas. Então,
eu vejo que a política pública tem que envolver tudo isso. Tu tem que ter um apoio a essa mulher que tem uma vida difícil com o marido, com os filhos. Você tem que capacitar essa mulher, mas você tem que educar melhor as nossas crianças. Tudo começa aí na educação. Tudo. Senadora, tem um ano, né, mais de um ano que a senhora apresentou o projeto. Ele já passou por 2 comissões no Senado, foi aprovado com relatórios favoráveis, foi para a Câmara dos Deputados. Um ano depois, a senhora acredita que existem outras medidas que poderiam ser incluídas no projeto para fortalecer ainda mais a proteção às mulheres vítimas de violência? Nesse projeto, a gente fez o máximo que a Constituição nos permite fazer. No Brasil, a gente acostumou fazer o que é possível e não é necessário, né? Então, o que a gente conseguiu fazer no projeto que seja constitucional, a gente fez. Então, não dá para fazer mais nada, a não ser chamar um plebiscito aí e pedir prisão perpétua. Porque tem muitos crimes que deveriam ser prisão perpétua, sinceramente. A senhora defende a prisão perpétua? Eu defendo. Mas você tem todo um processo que precisa ser passado aí. Agora, antes disso, pode ser que você punindo com mais rigor, melhorem as coisas. O problema hoje é que não tem punição. O cara, se ele for condenado com menos de 8 anos, ele não pega prisão. Ele não vai para prisão, ele vai pagar umas cestas básicas, fazer um trabalhinho ali, não vai para prisão. E a senhora acredita que o criminoso ele faz essa conta? Faz. O criminoso normalmente é muito inteligente. Ele é um psicopata inteligente. Ele pensa, ele arma estratégia. Ele não é aquele que vai... Tem os crimes que acontecem que ele é por impulso, o cara surta e mata, né? Mas é difícil. Normalmente o cara é um estrategista e ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Então, se ele for para a cadeia e tiver tempo para pensar, certo era ainda que ele fosse no RDD, né? No regime disciplinar diferenciado, ficasse lá para pensar numa cela sozinho, pensar no que ele fez. Senadora, estima-se que o aumento nos registros de violência contra a mulher ele pode ser resultado tanto da notificação mais frequente quanto do aumento real dos crimes, né? Como é que a senhora vê a questão? Eu vi que aumentou o número de medidas protetivas, assim, acho que foram 534 mil medidas protetivas que a mulher pediu. Quer dizer, a mulher está se sentindo mais segura. Acho que houve um aumento de mais de 60%. Isso é bom para a mulher, né? Agora, a subnotificação, ela existe, porque tem a mulher que tem medo e não vai fazer. E como tem a mulher que vai lá e denuncia, depois retira a denúncia. O que hoje já não tem mais um efeito prático, né? Porque uma vez a denúncia feita... Depois de uma denúncia feita, mas ainda acontece porque você chega na delegacia, normalmente são os homens que estão lá, são os policiais que estão lá e eles soltam o cara. Então lá no Mato Grosso a gente tem uma delegacia 24 horas da mulher, é atendido por mulheres, por psicólogas, tem atendimento online dessas famílias para o estado inteiro, dessa mulher com os filhos, mas... Porque a quantidade de municípios que tem uma delegacia da mulher ainda é muito pequena, né? Muito pequeno, é muito O último dado pequeno. Que eu encontrei era 7% dos municípios. Eu não sei se a gente já chegou a 10%. Exatamente. E hoje você já tem o atendimento da vítima do estupro numa sala separada. Antigamente era lá no IML, onde você ia e estava todo mundo junto lá. Né? Imagina para essa mulher. É constrangedor demais. É uma segunda violência, né? É uma segunda violência. Então, ela se sente violentada de todas as formas. Agora não. Agora ela tem uma sala separada, ela tem um apoio para que ela possa levar os filhos, que os filhos possam ficar brincando. Mas nós temos um desafio muito grande, né, pela frente aí. Eu espero que, como nós estamos no mês do agosto lilás agora, que a Câmara aprove esses 2 projetos que são fundamentais. São fundamentais. Porque eu quero dizer o seguinte, nós somos metade da população, né? Mais da metade,
61,65%. E a outra metade não são nossos filhos? Por que eles fazem isso com a gente? Eu fico desolada quando eu penso nisso. O cara tem mãe, tem irmã. Esses caras lá da Câmara, eles deviam pensar nisso. Eles têm filhas, eles têm irmã, eles têm mães. Senadora, o perfil das vítimas de feminicídio, ele não mudou ao longo das pesquisas que foram feitas sobre o tema, né? Com a maioria sendo mulheres negras entre 18 e 44 anos. A senhora acredita que políticas públicas específicas podem ajudar a proteger esse grupo mais vulnerável? Pode. Veja bem, 52% ou 53% de meninas negras ou pretas que são violentadas de 0 a 13 anos. São crianças. São crianças. Você com 11, 12 anos, você não sabe o que está acontecendo com você. Eu lembro de um caso de uma menina, eu não vou te dizer aonde agora, mas ela estava grávida com 10 anos. E ela falava para a mãe que uma coisa se mexia dentro da barriga dela. E aí a mãe levou no médico e a menina estava já de 7 meses. Porque ela era gordinha, então não viu-se a gravidez. A mãe também não prestou atenção. Olha só como é difícil você prevenir isso. Ela não sabia nem de quem. Normalmente a violência é dentro de casa, né? O estupro acontece com um pai, com o avô, com o tio, com alguém conhecido. E com essas crianças mais da periferia. Então, isso é uma das coisas que as escolas públicas têm que estar atentas, porque elas dão os sinais. Não que seja uma responsabilidade da escola, né? A educação. Mas qual seria o papel da escola? Ficar atenta, porque normalmente eu lembro que eu fazia um projeto social numa escola e eu cheguei e eu vi que uma das meninas estava de manga comprida. E eu falei, mas por que você está de manga comprida? Daí ela falou, não, é que meu braço está machucado. Eu falei, deixa eu ver seu braço. Ela cortava com gilete, porque ela era abusada pelo padrasto. Aí, quando eu chamei o diretor, e ele foi lá ver, ele chamou o conselho tutelar, enfim, foi isso. Essa menina foi para um lar, saiu de casa, né? Mas eu fico pensando... E a escola é um espaço para pensar em prevenção? Acho que sim, acho que para falar sobre isso não é uma responsabilidade da escola, mas é uma responsabilidade de todos nós educar, né? Assim, o pai, a família está desestruturada totalmente. Então, a mãe não fica em casa porque ela tem que trabalhar para ganhar dinheiro para o filho comer. Esse filho está se criando sozinho. Então, é uma responsabilidade de todos nós. É da escola, é da sociedade, é de todos, porque senão, o que nós vamos fazer? Eu acho que é uma responsabilidade de todos. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e qualquer coisa estamos à disposição. Quando aprovar, eu venho aqui contar. Por favor. Tá bom.